Olá, eu sou a professora Krishna e dando continuidade no nosso curso de análise e projetos de sistemas, hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis e DevOps. Na verdade, ambos os conceitos falam sobre agilidade dentro da TI, quer seja agilidade no desenvolvimento de software ou em todo o processo de operações dentro da tecnologia da informação. Então, o primeiro conceito importante a ser conhecido é ser ágil. O que é ser ágil? Ser ágil é ter a capacidade de criar e responder às mudanças. É o conceito disso. Na verdade, para que você obtenha sucesso dentro do seu ambiente de trabalho, com a tecnologia, com todos os desafios e incertezas que tem nesse mercado, é fundamental que haja um processo de resposta às mudanças, né? Não é ser impecável e nunca ter nenhum tipo de problema ou erro. É você conseguir ter com sua equipe um processo de atenção à mudança, de percepção do que pode ser feito e a ação nesse sentido. Então, há alguns anos atrás, 17 profissionais do software se reuniram e criaram o que é conhecido como Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil caracteriza os princípios ágeis como indivíduos e interações sobre processos e ferramentas, um software que trabalha sobre uma documentação completa, então tem documentação, colaboração do cliente na negociação do contrato e resposta às mudanças seguindo o plano, ter o planejamento para atender essas mudanças. As metodologias ágeis, elas procuram atender o objetivo de atender aos 5 principais valores fundamentais, que são eles: definir, ou seja, saber exatamente qual é a natureza do problema, projetar adequadamente, ou seja, criar um cenário de solução inicial, desenvolver uma solução, demonstrar o módulo que já está proposto e entregar. Então, atendendo esses 5 valores, a resposta ao cenário da mudança, na criação do software, no desenvolvimento do software, acaba agilizando o processo. Há uma proximidade do cliente, há uma proximidade do desenvolvimento com os clientes que vão necessitar daquele sistema, daquela definição do desenvolvimento, e todos estarão mais próximos. Tudo vai estar documentado, organizado, para ser entregue o mais adequado possível ao cliente. As funções da metodologia ágil são pensar no processo de uma equipe multidisciplinar, né, que você consiga trabalhar com valores, com o escopo do problema, com a visão da empresa, né, com o que realmente eu quero atender, quero cumprir. E tudo isso sempre observando a agilidade e a habilidade de mudar se necessário. Então, mudança é a palavra-chave quando se fala de metodologia ágil, né? Você atender ao processo de mudança da melhor maneira possível. Então, o trabalho requer, para isso, uma equipe unida, que trabalhe de maneira coordenada e que consiga lidar com diferentes tarefas. Eu faço isso porque eu sei isso, eu não sei fazer outra coisa. Mas na equipe de metodologia ágil não é assim. Todos trabalham com várias tarefas, todos conhecem o processo todo e agiliza muito o processo, né? Então, na falta de um membro da equipe, os outros suprem, ou num momento muito agitado e turbulento de processos a serem desenvolvidos, todos podem ajudar no desenvolvimento. As metodologias mais comuns, mais populares no mercado atualmente são o Scrum, o XP, que é a programação extrema, trabalha muito com programação em pares, em que justamente acontece esse processo de pessoas trocarem as atividades, né, e cada uma fazer um pouco e depois troca. O desenvolvimento Lean de software, né, importado lá da indústria, veio para o software esse conceito. O Kanban, que também veio lá da indústria. O Crystal, o desenvolvimento baseado em recursos, né, que eu trabalho com os recursos que eu tenho, e o método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos. Todas essas ferramentas, essas metodologias,
elas são utilizadas dependendo da necessidade. É fundamental conhecer um pouco de cada para que se saiba qual atende de fato ao problema em si. Muitas vezes eu tenho um sistema muito grande e fica mais difícil de usar algumas ferramentas, ou tem um sistema bem pequenininho. Cada uma delas vai se adequar à necessidade específica, né, daquele tipo de desenvolvimento que deve ser feito. A metodologia ágil mais comum e mais falada nos últimos tempos é o Scrum. O Scrum, na verdade, ele tem como característica o gerenciamento de projetos iterativos e incrementais. O que quer dizer isso? Iterativo é que vai ter um passo de cada vez e vai sendo incrementado à medida que vai sendo desenvolvido. Não, o Scrum, ele vai ter um Product Owner. Esse cara, né, vai definir a lista de prioridades, chamada Product Backlog, que vai ser contemplada e completada pela equipe multifuncional. Então, a equipe de desenvolvimento, ela participa das decisões dentro das prioridades, dentro das propostas de desenvolvimento. Então, a equipe vai trabalhar para entregar incrementos potencialmente entregáveis, ou seja, todo o processo que possa, de fato, ser entregue ao cliente de maneira útil. E ele vai trabalhar com sprints. As sprints são etapas do projeto que determinam espaços de tempo bem definidos, ou seja, cada sprint tem um tempo de 2 a 4 semanas, depende da empresa, e essas sprints, elas vão desenvolver esses incrementos integráveis. Então, cada semana, cada 2 semanas, cada 4 semanas, eu fecho uma sprint e dentro dela eu desenvolvo o que foi proposto para aquela entrega. Então, em cada uma das fases desse processo, um trabalho vai ser concluído, uma etapa importante e vai sendo incrementada à medida que vai passando o tempo. Então, após a conclusão da sprint, uma nova sprint se inicia. Sprints devem conter orientações e o conjunto básico dos requisitos que vão ser implementados. Então, eu preciso saber exatamente o que vai ser implementado para que eu defina o que vai ser feito na sprint. Né? Nela serão aplicados os eventos, discutidos os avanços do projeto, as melhores soluções para se atingir o objetivo final. Então, a cada sprint é avaliada a situação geral do projeto, né? Se estamos conseguindo incrementar da melhor maneira possível para chegar no objetivo. E as equipes ágeis, elas gostam do Scrum, porque é fácil de dar continuidade, de escalar, que é você conseguir evoluir com o processo da equipe, e ele permite que as equipes de gerenciamento identifiquem problemas. Ou seja, é fácil, dentro da estrutura, da complexidade do desenvolvimento de sistemas, você conseguir identificar os problemas, ações para mitigar esses problemas e conseguir agir de maneira efetiva. Passos para você realizar uma sprint. Então, a sprint vai ser composta por 5 passos. Ou seja, vai ter uma reunião de planejamento, o desenvolvimento em si, reuniões diárias para saber o status do projeto, como está sendo desenvolvida essa entrega, como ela vai funcionar, a revisão antes da entrega e a retrospectiva, que é após a entrega, eu vou analisar tudo o que aconteceu nessa sprint e o que pode ser melhorado, o que pode ser modificado para que a próxima seja mais adequada e mais bem desenvolvida. As sprints são importantes para garantir a qualidade do trabalho, porque se separam em pequenos períodos de tempo as entregas e você consegue acompanhar diariamente, diretamente, a evolução do projeto. Tudo que foi falado até agora foi em relação ao desenvolvimento de software. Né? O Scrum, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para desenvolver sistemas. Mas percebeu-se que poderia ser controlado e gerenciado todo um time que atende ao processo da estrutura da empresa. Né? Então, surgiu aí um termo conhecido como DevOps, que nada mais é
do que unir as operações ao desenvolvimento, né, a infraestrutura, o apoio ao processo de desenvolvimento de software. Então, que se pudesse trabalhar de uma maneira integrada e muito mais sinérgica, né? Que a empresa pudesse ter uma equipe de TI muito mais unida, trabalhando junto com os objetivos de atender a organização, de trazer uma infraestrutura que fosse organizada, bem definida, com regras claras, com regras fáceis de entender e que todos seguissem elas, né? O DevOps, ele foca nas pessoas, ele busca melhorar a colaboração entre as equipes, que o pessoal de operações esteja alinhado com o pessoal de desenvolvimento, né? E que sejam uma equipe multidisciplinar que utilize a tecnologia como ferramenta, né, que possa evoluir a infraestrutura, a estrutura de programação, a dinâmica das operações empresariais dentro da área de TI. Os ideais do DevOps, eles procuram usar as práticas do desenvolvimento ágil, ou seja, simplificar o processo, o movimento de alteração de software, construção, validação, entrega, capacitam as equipes de maneira multidisciplinar, multifuncional, usando tudo que eles têm internamente como ferramentas para dar suporte ao projeto, né? E que os ambientes possam ser organizados e atendidos da melhor maneira possível, de forma ágil e organizada. Os principais objetivos do DevOps são melhorar a frequência das implantações, né, que você possa implantar com mais agilidade, com melhores estruturas, obter rapidez no tempo de disponibilização de um produto, ou seja, não enrolar no processo de atendimento, de organização e de disponibilização do que você está propondo, diminuir a taxa de falhas de novas versões, então eu preciso atualizar a versão do produto, que eu possa ter as melhores práticas compartilhadas e as lições aprendidas, porque quando eu sei o que aconteceu numa atualização anterior, eu consigo saber o que fazer nessa. E reduzir o tempo de espera entre as correções. Tenho problemas que eu posso corrigi-los de maneira ágil, assim como melhorar o tempo médio da recuperação. Tudo isso é fundamental dentro do DevOps, assim como os 5 estágios mais difundidos, que são o desenvolvimento contínuo, integração contínua, teste contínuo, implantação contínua, monitoramento contínuo, virtualização e containerização. Ou seja, que eu possa dar continuidade sempre ao que está sendo feito na empresa e que possa virtualizar o máximo que eu possa, para não ter tanto equipamento, para que eu não tenha tanta estrutura física quando se é possível transformar em estrutura lógica, né? Então, os estágios delas são basicamente uma continuidade no processo de organização e atendimento necessário dentro das operações. E para que eu possa construir um ambiente DevOps, o mais importante não é a infraestrutura física lógica da organização, e sim uma mudança cultural em que as pessoas possam ensinar e aprender, compartilhar conhecimentos, trabalhar bem em equipe, né, de uma maneira que se possa beneficiar todas as áreas da empresa, com atendimento, com escalabilidade, com equipes que demonstrem integração, que consigam atender demandas e principalmente o processo de mudanças. Essa foi a aula de DevOps.